Paz do Senhor Jesus Cristo, essa é mais um EBD em Dia, um canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, presidida pelo nosso nobre pastor Cláudio Caetano, e nesta oportunidade, está comigo, Irmão Eliezer. Diácono irmão Eliezer, ali é coordenador da EBD da Vila Hall, Sim. vai estar trazendo um pouquinho, dividindo conosco um pouquinho daquilo que Deus ministrou ao seu coração, sobre um tema tão gostoso, fala sobre Estevão, um mártir avivado. Só lembrando, o tema geral da nossa EBD desse trimestre é Aviva Deus a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje estamos já, irmãos, na sétima lição. Sétima lição vai falar sobre Estevão, um mártir avivado. E nesta, eu vou fazer uma leitura, antes de começar a leitura, irmão Eliezer, vou pedir para o senhor levar a Deus uma palavra em oração? Sim. Pode ser? Sim. Pode orar então, querido. Senhor, te agradecemos por esse momento que estamos na Tua presença, Senhor, para tratar de um tema tão valioso para as nossas vidas, do irmão Estevão, que deu ali a sua vida pelo que ele acreditava, Senhor, e que nós possamos também estar dispostos, Senhor, se preciso for, entregar a nossa vida pelo ensino, pela Tua palavra, Senhor. Abençoa cada professor e a cada aluno da Escola Bíblica Dominical, que o legado do irmão Estevão chegue nas nossas vidas, nas nossas congregações, na nossa igreja, para avivar a Tua obra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus, que bom tê-lo aqui, irmão Eliezer. Né? Sabemos do carinho do trabalho que está sendo realizado ali na nossa igreja chamada do bairro Vila Hall, a igreja do Hall, né? Ali o pastor distrital é o pastor Davi. Era o pastor Davi, né? Agora é o pastor Ed Carlos, né? Ah, foi mudado, ele veio. Isso. É isso, pastor Ed Carlos, tá certo? Quando o pastor Davi saiu, assumiu o Manassés, e depois, logo um período curto, né? Um grande. E o Ed Carlos assumiu. Ah, que maravilha. Irmãos, hoje falar sobre Estevão, um mártir avivado. Irmãos, tudo que falarmos sobre Estevão, já deixar de antemão, nós não temos a ideia, ou a prepotência, ou o orgulho de querer falar alguma coisa para chegar perto de Estevão. Estevão, irmão, é um mártir, foi o primeiro mártir da igreja, um homem cheio do poder de Deus, da glória de Deus. Então, irmão, nós nos sentimos e estamos muito, mas muito abaixo do que foi Estevão. Mas que Estevão seja um exemplo para nós. Que precisamos seguir com carinho e com nobreza os passos de servir a Cristo, independente das circunstâncias, irmão Eliezer. E o nosso textuário vai dizer, mas aquele, estando cheio do Espírito Santo, disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. A verdade prática vem dizer, por intermédio da graça de Deus, o cristão deve ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Irmão Eliezer, o senhor quer fazer a leitura bíblica em classe para nós, fazendo um favor? Sim. Então está registrado ali no livro de Atos, né, no capítulo 6, versículo 8 a 10, e do 7 ao 54 ao 60, que diz assim, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsaram-no da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Que história fantástica, né, irmão Eliezer? Sim. O assunto dessa lição, a introdução vai dizer, é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé.
Com um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança no Evangelho. Nesse sentido, veremos que foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Se o senhor quiser fazer já o seu adendo nessa introdução, o senhor tem liberdade. Sim. Bom, eu acho que é importante a gente fazer uma panorâmica, né? O professor fazer uma panorâmica e situar o aluno de onde nós estamos caminhando, né? Como se nós estivéssemos fazendo uma viagem, né? Você traça, eu vou daqui a Florianópolis, né? Mas no caminho vai Barra Velha, vai ter Balneário Camboriú, vai ter o Beto Carreiro ali, mas você não vai parar, porque o teu objetivo é chegar em Florianópolis, né? Então, você pode até traçar em outras lições, pontuar algumas questões das lições 1, 2, 3, 4, mas trace um plano e conclua a viagem, que é o objetivo final, né? Mas nós vimos ali nas primeiras lições sobre o avivamento, né, do Antigo Testamento, o autor vem comentando sobre isso nos personagens, né, fazendo frente àquela decadência moral no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós aprendemos que avivamento é servir, nós aprendemos ali que avivamento não é exibicionismo, nós aprendemos que um avivamento na lição com Jesus, que o Espírito Santo era protagonista no ministério de Jesus, na vida da igreja. Na quinta lição nós vemos a direção do Espírito Santo como uma promessa atual para os nossos dias. Por fim, na vida de Pedro, que é transformado, né? O que era Pedro antes do avivamento e depois do avivamento. E agora nós vemos aqui a lição de Estevão, uma grande lição de grandes ensinamentos para nós, né? Então, fala sobre a fidelidade de Estevão. Esse primeiro mártir, a atualização, né, que nós olhamos para os nossos dias e pensamos, será que isso está acontecendo nos dias de hoje? E nós vemos que o autor comenta que tem dados, né, que a ponto de 360 milhões, é isso, né, de pessoas que hoje sofrem também por conta da sua fé, por defender, né, de forma violenta, por grupos sociais, por grupos do Estado ou por grupos que se opõem ao Evangelho. E aí nós vemos que ele alerta para que nós não nos esfriemos, porque nós devemos buscar esse avivamento, tal como Estevão tinha isso na sua vida, que nós devemos buscar. Ou seja, do que nós precisamos nos esvaziar para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir nas nossas vidas, né? O que está ocupando as nossas campanhas, os nossos propósitos com Deus? Acabamos de fechar um ano, estamos iniciando um ano novo. Será que nosso propósito é buscar mais o Espírito Santo, buscar esse avivamento que esteve presente, né, na vida de Estevão? E por que será que nós somos criticados hoje por ser cristão? Talvez na nossa realidade aqui no Brasil, nós dizemos não há perseguição religiosa, não há uma afronta, não tem pessoas perdendo a sua vida. E às vezes, irmãos, nós vemos que o ataque ele muda também. Nesse martírio moderno, muitas vezes vão dizer, poxa, as pessoas estão sendo canceladas na internet, né, por conta de manifestarem as suas crenças, os seus princípios. É claro que nós não devemos ofender a imagem de ninguém, não devemos tratar tudo com amor. Nós devemos ver na vida de Estevão como ele era um personagem que, apesar dos seus perseguidores, apesar dos seus inimigos, ele de forma cortês, usando do amor, ele explana a sua fé de uma forma respeitosa. E embora ele não tenha sido compreendido, né? Na introdução do professor, na lição do professor, você vai encontrar falando sobre o martírio como um herói da fé. E é isso que Estevão é, ele é um herói da fé, né? E vamos ver que o contexto da equipe dos primeiros diáconos, a lição vai apontar isso, enfatiza isso também, né? É um cargo ministerial presente hoje na igreja e que nós precisamos compreender melhor qual é o seu papel, né? Mas diante desse brilhantismo da vida de Estevão, ele começa a despertar a inveja de alguns grupos, porque percebem na vida de Estevão algo que eles não tinham, né? Então, a unção na vida de Estevão, os frutos que ele estava mostrando começou a incomodar algumas pessoas, mas a fé de Estevão era perseverante até a morte. Como falamos aqui, meus nobres colegas, sobre Estevão mártir, friso aqui um dado que eu trouxe um tempo atrás, que você pode acessar lá no site Missões Portas Abertas. Você está vendo assim os países mais perseguidos, né, por professar o Evangelho. Irmãos, pasmem pelo dado, mas algumas fontes dizem que morrem mais pessoas hoje por amor a Cristo do que na igreja primitiva. No século XXI, na época da pós-modernidade. Tem pessoas sendo mortas por professar sua fé em todos os lugares do mundo. E ainda falar sobre o Sudão, do Sul, se não me engano, Sudão, alguns países, um dos países ainda crucificam pessoas. E a mídia, ou a Globo, não mostra isso, né?
né? A mídia se cala, a ONU mesmo, que era para ser um órgão que viesse a ajudar a questão da que viesse a intervir em questões religiosas, a ONU não está nem aí. Dados importantes, irmãos, em países, especialmente na janela 1040, o que tem de cristão sendo morto, crente sendo morto no Afeganistão, em outros países, irmão. Isso é um dado real, que não sai nas mídias. Mas ao mesmo tempo, querido, há notícias de que as conversões nesses países estão aos montes, centenas, aos milhares, pessoas abandonando o islamismo e vivendo um cristianismo. Cristo tem se apresentado, o evangelho tem alcançado várias pessoas. Então a morte de um cristão nem sempre é o fim da mensagem, porque a mensagem não se resume num homem, mas a mensagem vem do Todo-Poderoso que usa homens. Estevão, aqui já fica a minha primeira chamada, querido. Né? Eu falava com o pastor Neemias na aula anterior. Aqui, até que ponto? Eu tenho um pouco de vergonha de estudar sobre Estevão. Um pouco de vergonha no sentido de que, até que ponto eu estou disposto a ir pela causa do Evangelho? A pergunta que eu me fiz. Né? Porque tudo na teoria é uma coisa. Mas nos viver uma prática, né, da palavra de Deus é sempre mais forte. Então, faça-se essa pergunta, professor. Até que ponto eu vou por amor ao Evangelho? Eis uma pergunta retórica, né? Isso. Primeiro ponto, irmão Eliezer, temos que correr quanto tempo, porque já estamos alguns minutos aí. Nós temos o ponto 2, Estevão, usado por Deus, e o senhor fala também sobre a covarde oposição e a fúria dos acusadores. O senhor tem liberdade, né? O tempo corre demais, lembra que eu te falei que o relógio correria? Sim. Então, assim, o tempo não nos espera. Nós precisamos, se nós fôssemos falar o que o coração está cheio, irmão, nós falaríamos por horas sobre a questão de Estevão. Mas nós temos professor que dá só algumas dicas, algumas posições nossas, algumas visões bíblicas sobre esse tema. Olha, Zé. Aproveitando até essa dica do tempo, né, o professor que está dando a sua aula, quando você lê a lição, destaque o que é essencial naquele tópico, né, aquele ponto. Se você sentir que não vai dar tempo, você vai olhar e vai, não, destaque desse ponto, você consegue correr, porque não faça aquele erro de, bom, agora não deu tempo de eu terminar a lição, eu vou ler toda ela rapidamente, não faça isso, né? Então, tire o que é essencial, o que é aquele ponto. Cada um tem a sua metodologia, né? Mas é uma boa metodologia. Então, o testemunho de Estevão, o interessante é que é coroa no grego, o nome Estevão, e Estevão era usado por Deus, né? É o primeiro registro, irmãos, do ministério dos diáconos. É interessante que, antes de haver o registro, Estevão tinha uma história. Então, antes de você se tornar diácono, presbítero, tem uma história que antecede, e essa é uma lição que está no testemunho de Estevão. Ele tinha um testemunho de fé, então ele era antes de fato ser, né? A característica do diaconato, né, destacando na lição, cheio de fé, de poder, ele fazia prodígios e sinais entre o povo, e o povo aceitava o ministério de Estevão, né? Havia aprovação, quando ele foi escolhido, o povo logo aprovou, né? Então, lembrando que esses cargos foram criados, né, e por conta de uma necessidade que a igreja estava tendo naquele momento, né? O Flávio José, o historiador judeu, diz que para que aqueles que tivessem os dons de um ensino espiritual não se preocupassem com a administração da mesa. E mesa, aqui eu quero destacar, não confunda que o diácono estava responsável pela ceia, não era isso, né? Ceia, essa mesa aqui era no sentido de um socorro financeiro, que era colocado as finanças sobre a mesa para socorrer as viúvas e os órfãos. Então, ministério, no grego, fala de socorro. Então, o Estevão está convocado nessa equipe para compor essa equipe, para cuidar do socorro das viúvas, né? E o comentário Bacon também diz que quando ministros ordenados passam a maior parte do tempo cuidando de assuntos materiais da igreja, a vida espiritual do povo fica prejudicada. Então a igreja teve essa preocupação, né? Nós vamos nos dedicar à palavra, ao ensino, e aí essa equipe foi escolhida para cumprir essa missão e foram escolhidos a dedo, né? Alguns comentadores dizem que eles foram visitar a casa dessas pessoas para fazer uma verificação, como é que é o proceder desse diácono, desse candidato ao diaconato, né? Ele vê ali que a missão de Estevão também foi escolhido, Estevão, para acalmar os ânimos, porque havia um murmúrio ali. Os murmuradores helenistas estavam dizendo, olha, vocês estão desassistindo as nossas viúvas, as gregas, e Estevão vem com essa missão porque ele tinha essas qualidades de apaziguar. Um diaconato, irmãos, nos dá essa lição, Estevão diz, um diaconato, ele vai apaziguar. Quando de repente há uma murmuração, uma revolta, ele vem para apaziguar, para trazer a paz
não para criar mais, né, jogar lenha na fogueira, como diz no ditado popular. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente olha para o diácono e diz, não, eu sou um simples diácono. Não, você não é um simples diácono. Você é um diácono, servo da casa do Senhor. E diácono, às vezes a gente acha também que é o severino, né? Aquelas, não, é pau para toda obra. E não, a missão aqui de Estevão mostra que ele tinha um ministério de pregação com sinais e maravilhas e que ele vai provocar a primeira perseguição da igreja. Como assim, irmão, provocar? Porque a ação dele, o ministério dele vai incomodar aquelas pessoas. Então, irmãos, o cristianismo vai passar do judeu para os gentios. Nós somos alvo disso graças também a esse movimento de Estevão. Tá? Então, eu pergunto, né, quantos fósforos são necessários para incendiar uma floresta? Apenas um. Não são necessários muitos fósforos. Então, ele dá o início a essa chama, né, e essa ira da perseguição, mas ele também tinha boa reputação, ele tinha comunhão com Deus e havia uma capacitação em graça de Deus, porque não adianta apenas ser uma capacitação técnica. Não que nós sejamos contra a teologia, muito pelo contrário, ele vai demonstrar que ele tem muito conhecimento, mas ele tinha muita graça de Deus, que ele caiu no agrado do povo e o povo aceitou o papel de Estevão como um obreiro da igreja. E aí nós precisamos correr com o tempo, em determinado ponto 1. Então, um homem que se colocou à disposição do céu, foi usado por Deus, levantou-se as afrontas internas e as externas. Então fica aqui, professor, o meu conselho, não se preocupe com os burburinhos. Quando Deus estiver te usando, vão ter os sinédrios de carteirinha aí, que, mas o irmão lá, Deus não pode estar usando ele, Deus não pode fazer isso na vida dele, através dele. Irmão, deixa Deus te usar, irmão. Se houver oposição, dá glória a Deus aí, irmão. Continua trabalhando, firme, olhando para Jesus, sendo humilde, sim, claro, humildade é o fiel de muitas coisas, tá? Mas assim, virão coisas nesse sentido, tá? Então assim, e aí, irmãos, a bênção através da vida de Estevão foi tão grande que se juntaram, irmãos, de uma forma covarde para denegrir e, por último, para matar um homem inocente. Como diria alguns, né? Tanta gente ruim aí, batendo perna aí. Pô, nós precisávamos de mais Estevãos. Mas de mais gente desse jeito, mais homens. Mas esses homens parece que incomodam, né? Incomodam o inferno, às vezes, as pessoas, e mexem com alguns egos. Eu preciso, irmão Eliezer, chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta para o nosso segundo bloco, já é nosso segundo ponto. Olá, meus queridos, você está no canal EBD Guia e nesta pausa nós queremos convidar você, sua família, seus amigos para participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 8h30, na Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa. E já estamos de volta com a sua EBD Dia para o nosso segundo bloco, nosso segundo ponto, falando sobre a vida de Estevão hoje, o primeiro mártir da igreja. E comigo, salientando mais uma vez, o diácono irmão Eliezer, coordenador da Escola Bíblica Dominical de uma das nossas congregações aqui em Jaraguá do Sul, congregação da Vila Hall. Eliezer, sobre o ponto 2, o senhor tem liberdade para comentar também. Sim. Então, a preciosa morte de Estevão, né? A lição vai apontar como Estevão era cheio do Espírito Santo e o discurso dele, ele dá uma aula sobre o Antigo Testamento para aquelas pessoas e até ali o pessoal os ouvintes vão concordando até com ele, porque ele vai falar um pouco de uma mensagem nacionalista, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Moisés, ele vai falando, só que ele vai chegar um momento na mensagem dele que ele vai confrontar os seus ouvintes e vai dizer, olha, vocês estão invocando que eu estou blasfemando contra Moisés e contra a lei, mas vocês mesmos e os pais de vocês também não respeitaram Moisés. Moisés foi um símbolo de um libertador e o povo não aceitou Moisés e se voltou à idolatria. José foi também enciumado por seus irmãos e ele era um libertador, ele era um tipo de Cristo. E ele estava apontando para a consciência deles e dizendo, vocês também não aceitaram a Jesus como Cristo. Vocês são homicidas, vocês se encheram de ira. E a semelhança do ministério de Estevão tem muitos traços do ministério de Jesus Cristo, né? E ele vai traçando o caminho para o martírio quando ele faz essa transição na mensagem dele, quando ele confronta os seus ouvintes. E aqui eu posso fazer um parênteses aos pregadores, aos professores, não tema.
não tema de confrontar a consciência do povo para se arrepender dos seus pecados. Isso é avivamento, é confronto com a nossa consciência, nós temos que mudar de vida. Então não fique melindrado com a mensagem que você precisa entregar. E Estevão, ele vê a glória de Deus, ele está em êxtase espiritual, a ponto de não temer a morte. E ele vai ter uma vida espiritualmente avivada diante de uma grande tormenta que está para vir sobre a sua vida. Ali no tópico 2 vai dizer da violência desses acusadores que vêm para cima dele. Diz que eles rangem os dentes como uma fera que quer destroçar a sua presa. Foi esse o espírito que a mensagem de Estevão despertou no coração daqueles homens. Eles foram para cima deles, não suportaram o confronto. Nós lemos na lição que eles queriam tapar os ouvidos. Por quê, irmãos? Porque eles perderam o controle emocional. A carne deles falou mais alto. Eles pareciam espirituais, pareciam doutores da lei, pareciam preocupados com a verdade, mas dentro deles havia uma fera que não suportaria a voz de Estevão, porque o Espírito Santo de Deus estava usando Estevão. E aí a ira dos acusadores contrasta com a calma de Estevão. Quando você olha para aquela cena, leia com atenção o texto e você vê, mas Estevão está sendo acusado, uma feras para cima de Estevão, e Estevão está calmo, porque ele tinha certeza, convicção da sua fé. Estevão foi corajoso e cortês. E nos dias de hoje, irmãos, ser corajoso não é esbravejar, agredir as pessoas, às vezes com palavras, não. A coragem de Estevão não impediu dele ser cortês, com respeito, com verdade. Ele trouxe a verdade, ele trouxe o confronto, mas eles não suportaram ouvir que ele estava vendo a glória de Deus. E a sentença era injusta, porque eles não conseguiram pegar Estevão nem na mensagem, nem pela filosofia, nem pela teologia, por nada. Ele era um homem íntegro. Eles tiveram que subornar ali para que ele fosse expulso e apedrejado. E nós vemos, irmãos, um personagem que aparece aqui nessa lição, que é Paulo, Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso que me traz à memória é que o grande apóstolo dos gentios do Novo Testamento, nem ele, embora sendo doutor da lei, fariseu, poliglota, falava pelo menos 5 línguas, né? Nem Paulo, na verdade, Saulo de Tarso e Paulo são o mesmo primeiro personagem, não conseguiu resistir Estevão. Olha, irmãos, estou falando de Paulo de Tarso, que é um homem cheio da graça e do poder de Deus, de conhecimento, sim, das coisas de Deus. Né? Até eu fico imaginando, me veio aqui a memória nesse momento, nem Paulo aguentou com Estevão, irmão. Nem Paulo. Cheio da graça. E ele foi o doutor, claro, até então, Paulo e Saulo, o mesmo personagem, não tinha tido encontro com Cristo, né? No caminho de Damasco. Né? E a Bíblia diz que foi as roupas dele colocado aos seus pés. Aos pés. E interessante que o historiador também, Flávio Joséfo, fala da possibilidade de que Paulo conhecesse Estevão, porque eles eram da mesma terra, da Cilícia, né, terra natal. Cilícia, Itália. Né? Isso. E aí Estevão poderia talvez até ter disputado com Paulo em algum momento lá, né? São comentários acréscimos que tem ali. E aí eu vejo que Paulo vai conhecer Estevão e isso vai impactar a vida de Paulo, né? Os comentadores, os teólogos não duvidam de que essa ação, essa cena ficou no coração de Paulo. Embora ele ainda não tivesse tido um encontro com Cristo, ele viu algo diferente na vida de Estevão, como todos viram. Diz o texto que eles viram, antes mesmo de Estevão começar a se defender, viram um brilho diferente na vida de Estevão. Então Estevão vai impactar. Eu não tenho dúvidas em dizer que o martírio de Estevão jogou alguma semente no coração de Paulo, porque ele viu algo ali impactante. Num primeiro momento alimentou a fúria de Paulo, ele sai perseguindo tudo, mas lá na frente ele vai ter um encontro com Cristo e ele vai começar a entender. O que mais me chama a atenção, porque a religião e os negócios, porque a religião para muitos, nos dias de hoje, naquela época já era um negócio bem lucrativo, e hoje ainda mais. Então, mesmo a Bíblia diz, eu estou aqui viajando, né, dentro do tema, mesmo eles vendam, meu querido, o apóstolo, o diácono Estevão, a Bíblia diz que ele brilhou, o rosto dele brilhou como um anjo. Isso não foi suficiente para impedir a sua morte. Mesmo os fariseus, os doutores da lei, vendo que alguma coisa metafísica ou espiritual ou imaterial ou extraordinária estava acontecendo com aquele homem, isso não impediu de ver Deus manifestar na vida desse homem de forma clara, visível, né? Não só por palavras. Isso não fez com que ele fosse apedrejado. Então os homens estão hoje nos dias atuais, estiveram nos dias embebecidos no veneno da religião,
no veneno do poder, como eles estão hoje. Né? Como eles estão hoje, envenenados na sua própria ganância, né? Defendendo com unhas e dentes o seu modus operandi. Né? Coitado de Estevão, um homem justo. Só que a morte de Estevão não ficou barata. Milhares de pessoas se converteram através não só da pregação, mas do exemplo de Estevão. Então, nós vemos isso na vida de Estevão, né? Quando ele pisou, estudando o tema, a gente vê que quase que ele escapa da morte. Porque quando ele vem exaltando ali o judaísmo e tal, e fazendo um resumo do Antigo Testamento, eles concordaram com isso. Mas quando ele pisou na religião, na religiosidade deles, né? Quando ele pisou, olha, vocês são idólatras porque vocês acham que esse templo aqui, Deus não está aqui. Deus não impediu a presença de Deus de habitar com o povo no deserto e não havia templo. Deus estava presente na vida de José quando estava no Egito. Então, Deus não está restrito a esse templo. Foi isso que, quando ele pisou nisso, aí enraiveceu-se. A religião apareceu ali. Mas como o coração de Estevão é transformado, a lição vai falar sobre o perdão no martírio. Ele em dores, mas não vingativo. Né? Ele não vai ter ódio dos seus inimigos, ele vai suplicar pelos seus inimigos, por aqueles que estão perseguindo. Ele diz, não lhes impute esse pecado. E é também muito semelhante com Jesus Cristo na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é o verdadeiro sentimento cristão, perdoar os nossos inimigos. E a morte de um santo nunca é em vão, ela é preciosa aos olhos de Deus. Ele entregou a sua vida ali. Então um crente avivado, ele não cultiva vingança no seu coração, mas ele está pronto para perdoar o pior dos seus inimigos, porque o perdão é um grande desafio para a nossa fé. Um crente cheio do Espírito Santo não é aquele só que fala em línguas, que tem algum movimento perceptivo, mas é aquele que perdoa, é aquele que não leva mágoa no seu coração, aquele que tem poder para testemunhar da sua fé e falar a respeito. Irmãos, muitas vezes nós nos enganamos. O que é ser pentecostal? Ser pentecostal tem algumas características que às vezes estão mais visíveis aos nossos olhos, mas ser pentecostal também é conhecer a profundidade da palavra de Deus. Por isso a importância da escola bíblica dominical. Você pregador, você professor, você obreiro, você não pode faltar e você tem que incentivar a sua família, os outros obreiros, os irmãos da igreja, para que esse culto seja mais frequentado ainda. E nós vemos que a relação de Estevão com Deus era uma relação diferenciada. Eu vejo que Estevão teve uma oportunidade única, talvez na face da terra. Ele estava com os pés nessa terra, mas ele olhou para o céu e ele adentrou a dimensão eterna, porque ele viu Cristo, ele viu Jesus em pé. E ele, como se Jesus convidasse Estevão, está acabando a sua história aí, você está entregando um legado, venha, eu estou te esperando. É isso que nós vemos na vida de Estevão. Ele estava entre essa dimensão terrena e a dimensão divina. Eliezer, peraí, mas nós também estamos. Nós estamos entre a dimensão terrena e a dimensão eterna. Mas às vezes nós fixamos os olhos só nessa terra. E nós começamos a ver a luta, o problema, a dificuldade, o boleto. Mas se nós olharmos para a eternidade, nós veremos que para além dessa vida há uma esperança. Para além do que nós vivemos agora, tem uma outra vida. Uma outra vida que Cristo conquistou na cruz. Então nós olhamos para o que é efêmero, mas Estevão estava olhando para o que era eterno. Ele estava olhando para a morte, dizendo, a morte não é nada, porque eu sou eterno, porque eu viverei com Cristo, porque ele acreditava nessa fé. E nessa visão, ele está dando um passo na glória. E a semelhança da morte de Jesus, ele vai dizer, Pai, perdoa. No meu espírito, né? No meu espírito, no mesmo espírito do seu mestre, ele diz, Pai, perdoa. Eles não estão sabendo o que eles fazem. E ele entrega a sua vida como um sacrifício vivo nas mãos de Deus. Aleluia. É tão maravilhoso quando você entende propósitos, né? Quando você é renovado, quando você se sente renovado e animado e apto para o trabalho, quando Deus te corrobora, né, para fazer um trabalho. Às vezes, muitas das vezes, a maioria dos trabalhos, se falamos de nível de igreja, eles são anônimos. Um ou outro trabalho que hoje em dia com as mídias a gente expõe, mas os grandes feitos no ministério muitas vezes são feitos de forma anônima, irmãos. Pessoas que se envolvem no trabalho que nós nunca veremos, né, num púlpito ou qualquer em outra parte. Aqui falando em púlpito, falamos esse dia sobre a questão dos dons do Espírito, sobre a diversidade de talentos na igreja. Tem pregadores, até grandes pregadores, que se você for dar para ministrar um IBD, ele não consegue. Não consegue, porque o chamado dele não é para aquilo.
E nós temos também grandes professores que não saberiam ministrar num culto público, de repente. E isso não tem problema quando nós temos esse sentimento de que nós somos diferentes e agimos diferentes. Mas isso não dá o direito, ou nos dá o passaporte de não vir sentar para aprender. Ser pastor, professor, como é nobre você vir aqui, querido, aprender. Muitas vezes uma pessoa, um professor, de repente até tem um pouco menos de conhecimento científico do que o teu, né? Mas quando você senta aqui, você ouve, você aprende, você escuta um irmão com experiência, ajuda o outro, e a palavra você vai sendo ministrado. O importante é, irmão, tem gente que não quer ser mais ministrada, mulher Zé. Você precisa sentar para aprender. Professor, né, diga isso para os seus irmãos. É óbvio, se eu estou falando para um público de escola dominical, de repente as minhas palavras não cheguem, mas de uma forma ou de outra, pode ser que alguém repita ou multiplique o que eu estou falando. Tem muita gente precisando sentar para aprender. Não é demérito, irmãos, você sentar, ouvir e ser ministrado. Tem gente que só vai para estar em evidência. Não, irmão, a gente também senta também para ouvir. Senta para você ter a orelha puxada também. Senta para ser corrigido, para ser alinhado também. Isso é uma coisa maravilhosa. O tempo voa muito rápido, irmão Eliezer. Eu preciso chamar o nosso próximo intervalo e já estamos de volta para o nosso terceiro bloco, para a nossa conclusão com a sua EBD em dia. E já estamos de volta para a nossa conclusão, para o nosso terceiro bloco da sua EBD em dia, estando hoje na lição número 7, fala sobre Estevão. Que responsabilidade tão grande. Lembro mais uma vez que está comigo, já que o irmão Eliezer, coordenador da EBD ali na Vila Hall, pastoreada pelo pastor Ed Carlos. Fica aqui o meu abraço também a todos os pastores integrados do campo de trabalho, ministério, pessoas maravilhosas, nosso segundo presidente, nosso vice-presidente, pastor Edivaldo, né? O pastor João Santos também, que é o vice-presidente da igreja, os demais, os obreiros integrados, todos eles que fazem um trabalho lá no seu bairro, na sua congregação. Deus possa te abençoar, te usar, seja um canal de bênção lá, que Deus te abençoe. Sabemos que você apoia a escola dominical, né? Sabemos disso, que Deus possa te abençoar. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco, nossa conclusão, e vai falar sobre o avivamento no sofrimento. É interessante, né? Será que é possível encontrar um sentido no nosso sofrimento, né? Ou será que o sofrimento, nossa, se nós não pudéssemos sofrer, mas a vida, ela é para ser vivida e o sofrimento faz parte disso. Agora, é possível um avivamento no sofrimento, né? Eu estava lembrando agora, nem está na lição, mas como que foi possível Paulo e Silas adorarem na prisão, sendo chicoteados, né? Estavam ali sendo torturados e eles adoram ali. Então eles têm ali sinais de que é possível no sofrimento encontrar um sentido. Mas de repente há teologias por aí que acham que de repente o cristão ele não pode sofrer, que ele tem que ter uma vida muito tranquila, um mar de rosas. Isso não é verdade. E aí a lição vai apontar do sofrimento e a morte dos apóstolos. No começo aqui, o irmão Ulisses dizia isso da preocupação, né? Como que nós vamos nos comparar com Estevão, né? Então, como nós vamos comparar alguma coisa se nós somos perto, né, do que foi Paulo, do que foi Pedro, do que foram os apóstolos? E eles dão sinais de como eles morreram. Eu verifiquei aqui uma pesquisa, no livro dos Mártires, de John Fox, ele traz que alguma lista de como os apóstolos, os primeiros cristãos morreram, né? Tiago, o maior, ele morreu 10 anos depois de Estevão, e ele foi o primeiro mártir apostólico, ele foi decapitado. Filipe foi açoitado no cárcere e crucificado. Mateus assassinado com uma alabarda, que é uma arma. Tiago, menor, espancado e apedrejado. Matias, apedrejamento e decapitação. André, preso e crucificado, tem a cruz de Santo André, né, uma cruz diferente. Marcos, arrastado e despedaçado pela população de Alexandria. Pedro, crucificado em Roma de cabeça para baixo, porque ele não se via digno de ser crucificado como seu mestre. Judas, crucificado. Bartolomeu, ele foi missionário na Índia, ele traduziu o evangelho para aquela língua lá, e ele foi crucificado também. Tomé, atravessado por uma lança. Lucas, pendurado em uma oliveira pelos sacerdotes na Grécia. Simão, crucificado na África, 74 depois de Cristo. João, talvez o único que escapou ali, ele escapa de um caldeirão de óleo fervente, segundo os historiadores, e ele vai ser o único que morre de forma natural. E o autor desse livro, dos Mártires, ele vai dizer, eu vou trazer uma citação dele aqui: a despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e era abundantemente regada com o sangue dos mártires.
John Fox vai apontar isso, que o sangue germinava cada vez mais, isso não impedia a igreja de crescer. E aí veio as perseguições, elas não terminaram ali, diante dos impérios, né? Todo o imperador vinha, o mais talvez terrível deles, Nero, chegou a incendiar, né, o corpo dos cristãos para iluminar Roma, botou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos. E tem uma carta de uma mulher que era Flávia, ela era filha de um senador romano, que ela disse que nenhum cristão fosse trazido ao tribunal e ficasse isento de castigo sem que ele renunciasse à sua fé. E então não havia apelação, era um tribunal que condenava, independente se eles negassem a fé ou se eles voltassem atrás, não importa, era a condenação certa. Outra questão que me chama a atenção, que o Plínio, ele traz um relatório, mas por que será que odiavam tanto esse povo, né? O que eles faziam, qual era o crime deles? E aí Plínio, observando isso, ele diz o seguinte, ele traz um relatório para o imperador: eles não cometem nada contra a lei romana, eles costumam se reunir alguns dias antes do amanhecer, repetem orações que honram a Cristo como Deus, se comprometem a não cometer maldade alguma, não furtar, não roubar ou adulterar, nunca mentir e jamais defraudar ninguém. Depois eles se reúnem em uma inocente refeição em comum, que era provavelmente a Santa Ceia. Então, esse povo não tinha nada contra o Império, eles estavam vivendo a sua fé. E ainda é triste dizer que lá no Império Romano, mas hoje ainda temos reflexos de quanto isso incomoda as pessoas, das pessoas se reunirem para orar, para dizer quais são os princípios que elas seguem e viver da melhor forma possível, espelhando o que Jesus Cristo ensinou. Irmãos, interessante um fato histórico, professor, que você pode acrescentar na aula também, nas catatumbas de Roma. Haviam lá, os cristãos eram conhecidos por ter o pé na terra, né? E no submundo, lá, né, nas catatumbas, as orações. Então lá em cima perseguição, embaixo orações. E aí havia a diferença dos epitáfios. Epitáfio é aquela escrita que vai na catatumba, né? nas tumbas lá. Então os pagãos eram uma mensagem sem esperança. Olha, acabou para mim, não tenho mais esperança, eu não consigo mais conversar com vocês, não esperem nada de mim, esse mundo é tenebroso mesmo. Mas nas escritas das catatumbas dos cristãos traziam uma mensagem de esperança. Havia uma arte desenhada ali de um pastor com um cordeiro sobre os seus ombros, havia imagens de navio com velas, ou seja, a navegação continua, a vida continua. Trazia harpas e âncoras e, sobretudo, o peixe, né, que ficou mais conhecido, né, o símbolo dos cristãos. Aqui foi enterrado um cristão por conta do peixe. Ou seja, esses homens e mulheres foram fiéis até a morte. Eles não se importaram com essa vida, eles entenderam que Cristo tinha dado uma vida para além dessa. E aí eu pergunto para você, para mim, por que será que eu nego Cristo e quando eu nego Cristo, sendo que esses primeiros cristãos entregaram a sua vida, né? Por motivos banais, a lição diz, que muitas vezes nós traímos o nosso Salvador, mas por coisas que talvez não sejam tão importantes. E eu fico pensando quão vergonhoso seria conversar hipoteticamente com um cristão do primeiro século e falar assim, qual é a dificuldade que você enfrenta hoje para ser um cristão? E nós conversássemos com esse cristão e apresentássemos o nosso universo do dia de hoje e ele apresentasse a época dele. Quão difícil ia ser para ele entender a nossa reclamação, a nossa murmuração, porque eles estavam entregando a sua própria vida. Irmãos, quando acabei de ler esse livro aqui, ó, do Livro dos Mártires, né, que eu acabei de ler, eu comecei a ler e por final eu escrevi um texto no final, e eu que gostaria de compartilhar com você. Eu escrevi assim: nós todos não somos mais cristãos. Foi o sentimento que me veio naquele momento. Agimos como se tivéssemos achado o gênio da lâmpada para esfregar e pedir, né? Senhor Jesus, me concede mais um desejo? E se ele não conceder, ai dele se não conceder, porque nós ficamos tristes, dizendo, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais servir ao Senhor, não dá, é muita luta, eu não queria isso. Irmãos, não vamos agir assim. E por fim, irmãos, a lição caminhando para um final, para um encerramento, né, fala desse renovo em meio ao sofrimento, que só é possível através do fruto de um avivamento com a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos resilientes diante do sofrimento. Eu recentemente perdi meu pai, nós fomos no velório ali, e a perda a gente sente muito, né? Sente a falta. Ontem mesmo nós tivemos também uma perda aqui na cidade, todo mundo sabe, da perda de um ente querido. Mas lá é possível encontrar renovação, esperança, e dizer que isso aqui não é o fim. Sabemos que ali está o fim daquele receptáculo da alma. Ali acabou, mas a alma é eterna. É nisso que nós queremos. É possível ter esperança no meio do sofrimento, porque a Escritura diz que o sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força.
O avivamento é uma necessidade para esse enfrentamento de dias difíceis. É um suporte para nós suportarmos as agruras do dia a dia. E por fim, irmãos, a conclusão, eu destaco 3 tópicos aqui da conclusão. Diante dos inimigos, Deus concede graça, força e equilíbrio emocional. Então, nesse sentido, Estevão é um exemplo para nós. Porque quando nós se deparamos com o sofrimento, nós podemos ter a oportunidade de triunfar em meio às tragédias. Como isso é possível? Só com a graça de Deus. Se não fosse Deus, nós seríamos miseráveis, nós seríamos destroçados pelas provações, pelos problemas. Mas porque há um Deus que traz esperança, nós vencemos até a própria morte. Porque há um Deus que morreu na cruz para entregar a sua vida por nós. Foi isso que Estevão entendeu. Ele entendeu a consistência da sua fé. E esse legado de fé chega até os nossos dias e nos convoca a olhar para o sofrimento e transcender o sofrimento. Olhar para a provação e transcender a provação, confiando que a graça de Deus e o seu Espírito trará um avivamento. Avivamento é trazer vida. E eu não sei como está a sua vida nesse momento. Você que está me ouvindo aí, você que está nos vendo. Como é que está a sua vida? É uma vida avivada? É uma vida que está fundamentada na palavra de Deus? Senão nós precisamos desse avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. E o avivamento vem pelo estudo, pela palavra, irmãos. Não creia num avivamento que não está fundamentado nas Escrituras. Por isso a importância do ensino. Porque senão vai ser um barulho diferente. Vai fazer, talvez até chamar muita atenção. Eu dizia ali outro dia sobre aquele momento em que havia uma guerra em Israel. E eles foram e trouxeram a arca da aliança. E acharam que Deus traria uma grande vitória. Mas foi só um barulho, a ponto dos inimigos se assustarem até com aquele barulho. Mas aquele barulho passou, eles foram derrotados. Porque Deus não está preso aos símbolos, Deus não está preso às nossas tradições, Deus não está preso às nossas caixinhas religiosas. Mas Ele é um Deus que quer ter uma experiência pessoal contigo, para transcender o sofrimento, para viver com a graça de Deus. É esse o caminho. E Estevão é um grande exemplo de fé e um legado que chega para os nossos dias. Aleluia. Ouvindo sobre Estevão, né, o que temos a falar, né? Que relevância, né, o meu cristianismo em que vivo tem sido relevante, né? Qual a relevância da minha profissão de fé, né? Que possamos transpirar Cristo para esse mundo, né? Transpirar Cristo para as pessoas que se perdem, para que elas se salvem, para aquelas que já estão salvas, né, que elas possam animar-se no caminho da sua jornada de salvação, em meio aos sofrimentos, né? O que dizer de Jó? Né? Jó não deixou de ser menos crente. Jó não deixou de ser crente porque veio a luta. A história da igreja, irmãos, que é marcada por perseguições, ele é marcada também por centenas de milhares de conversões. O diabo não teve por onde. Quanto mais a perseguição, na Idade Média, na Idade Antiga não, nos tempos de Cristo, nos tempos de Roma, na Idade Média, na Idade Negra, como diriam alguns historiadores, a igreja não parou. Quanto mais perseguida foi, mais fruto a igreja deu. Então fica aí, né? Fica até um pensamento, né? Quando tudo está tão perfeito na nossa vida, Deus tem desejo que nossa vida esteja muito boa, amém. Mas às vezes eu penso, se tudo estivesse perfeitamente nos devidos lugares, irmãos, muitas pessoas, não todas, não saberiam como se comportar ou como conviver o seu cristianismo. Às vezes nós precisamos, né, de alguma coisinha estar nos cutucando no bom sentido, para que a gente continue com a nossa vida de oração, nossa vida de jejum, nossa vida de consagração. Não que isso é regra, irmãos, mas a perseguição não nos parou. Os leões de Roma não nos pararam. A perseguição de Constantino não nos parou. As cruzadas não nos pararam. O Império Turco Otomano não nos parou. E a igreja não vai ser parada, sabe por quê? Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 16:18 diz, eis que vos dou poder e autoridade. Quando tiver crente de joelho, tem poder e tem autoridade. Quando tiver homens e mulheres clamando e pagando preço por essa geração, a igreja vai estar sempre em marcha triunfante. Haverá o tempo, o dia do arrebatamento,
que será precedido por muita frieza. Mas oxalá Deus, que nós estivermos com esse grupo que vai para o arrebatamento, que precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Firmes em Cristo Jesus. Minha gratidão, irmão Eliezer, por essa tão rica explanação, por essa tão rica contribuição, que Deus possa te abençoar, continuar te usando lá, deixa o meu abraço, pastor Ed Carlos, vamos daqui para esse ano 2023, mais oportunidades, que o Senhor esteja com a gente aqui, tendo novos projetos para a IBD para esse ano 2023, que Deus possa te abençoar e te usar, professor. Se deixe ser usado por Deus, que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente. A minha palavra de gratidão, já pedindo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, temos o canal oficial e agora esse canal da IBD, se inscreva, curta, dê o seu joinha lá, clique no sininho para receber nossos vídeos, nós postamos semanalmente e no futuro próximo teremos mais vídeos diferentes aí, do nosso campo de trabalho, coisas novas aí, e Deus possa te abençoar. Irmão Eliezer, queria pedir para o senhor orar nessa oportunidade, levar a voz a Deus em oração, por nós e pelos irmãos que nos ouvem. Deixar aqui a minha mensagem então, de agradecimento também e incentivo a todos os professores, não deixe essa chama apagar no seu coração, entregue cada vez mais, faça sacrifícios e dê o seu melhor, porque você está lançando semente no coração de muitas pessoas que precisam. Vamos orar então. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento da tua presença, Senhor. Senhor, que esse avivamento graças a Deus pelo estar presente, Estevão, Senhor, Pai. na escola bíblica dominical, Deus é em maravilhoso. todos os departamentos. Deus é maravilhoso. Que essa chama, Senhor, Deus possa poderoso. alcançar vidas, que essa chama venha transformar Glória a vidas. Deus. E que Glória a todo o trabalho que é realizado venha a ser realizado segundo a tua vontade. A chama que arde em nosso coração possa, assim, ser constante, ó Pai. Traz um grande avivamento à tua obra, capacita a cada professor e a cada aluno também que possa contribuir para esse trabalho ser realizado, Senhor. Nós te agradecemos e entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E esta foi mais um EBD em Dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.